E nós vamos conversar agora com o jornalista, autor da reportagem, que revelou o caso. Pedro Nakamura está conosco aqui no Bastidores do Poder. Boa tarde, Nakamura. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, da Rádio Band. Agradeço pelo convite. Fiquei bem feliz. Como é que o senhor avalia aí a repercussão na matéria? Olha, eu acho que a repercussão tem sido bastante contundente, né? Imediatamente após a reportagem sair, a Conep já se posicionou de maneira muito contundente, como a gente ouviu no áudio há pouco do coordenador da Conep, de que o estudo foi inteiramente irregular. Na mesma noite em que saiu a reportagem, o Ministério Público Federal já se manifestou. O Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul foi encaminhada uma investigação civil e outra criminal para apurar os casos. E hoje teve essa da Anvisa, que a Anvisa determinou uma ampla investigação para entender melhor como é que a droga entrou no país, como é que ela foi distribuída para diversos hospitais sem autorização da Conep. Então, a repercussão tem sido bem ampla e compreendendo vários órgãos regulatórios e fiscalizadores, né? No caso, o que diferencia um experimento, que é feito meio assim de forma informal, né, de um estudo, são os preceitos e os rigores que obviamente o envolvem. E na sua matéria você trata disso, né? Eu estou, aliás, com ela aberta aqui no meu computador. Você traz elementos, inclusive fala com autoridades a respeito, falando da importância, por exemplo, da adesão ao estudo ser voluntário, no caso, por parte dos pacientes. Isso. Uma das coisas vitais para se participar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, e que é uma das questões mais graves que surgiram nesse caso, é justamente a questão dos direitos do participante de pesquisa. Isso. Porque é um caso, inclusive, uma questão meio humanitária, bem séria, porque o grande marco dos direitos dos participantes de pesquisa são o Código de Nuremberg, que foi promulgado em 1947. É um código de ética médica que foi promulgado a partir do horror que aconteceu com o Holocausto. E houve um julgamento dos médicos que faziam experimentos com seres humanos em campos de concentração. E a partir do escândalo que isso gerou, se promulgou o Código de Nuremberg, de 1947, em que se diz o que uma pesquisa clínica deve ter para se experimentar com seres humanos. E sai o cara sendo que é o Joseph Mengele. É a comparação que acabou surgindo, porque tu pega são 10 pontos, né? Qualquer pessoa que puder colocar na internet o Código de Nuremberg vai encontrar 10 pontos que são os princípios éticos da experimentação de pesquisa clínica envolvendo seres humanos. E se tu for ver, as pesquisas que ocorreram em Porto Alegre, pelo menos, elas não cumpriram certos pontos. Então, é esse nível de gravidade da situação que a gente está falando, porque direitos consagrados em um código de ética médica que surgiu após o nazismo não estão sendo respeitados nesses experimentos que surgiram, enfim, na esteira dessa procura por medicamentos que fossem eficazes contra a Covid-19. E é importante ressaltar, na esteira da sua reportagem no Matinal, também informação relativa, publicada, aliás, pela Malu Gaspar, sobre a falta de informações e mortes no estudo da proxalutamida realizado no Amazonas. Sim, houve um estudo concomitante, né? Foi uma coisa muito esquisita que ainda está sendo apurada, né? A nossa reportagem, ela se tratou especificamente do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre, porém, esse estudo de Porto Alegre teria participado de um estudo, uma espécie de estudo multicêntrico, que teria compreendido 12 hospitais brasileiros, inclusive 8 do estado do Amazonas, que são os que cobrem a investigação que está sendo feita pelo MPF da Amazonas e que tem sido extensivamente coberta pela coluna da Malu Gaspar, por parte do repórter Johan Zeller.
isso tem sido, enfim, apurado, e tem várias infrações éticas aparentes que são gravíssimas, como a não notificação de mortes, e esse estudo já era problemático, e o estudo em Porto Alegre, ele surgiu como se fosse uma espécie do estudo clandestino do estudo irregular, sabe? Então foi feito... Como é que é o estudo clandestino do estudo irregular? Foi basicamente uma coisa assim, porque já tinha um estudo com uma autorização muito frágil, né, que não foi, porque o estudo foi aprovado para ser feito em Brasília, os caras levaram ele para o Amazonas, fizeram em 8 hospitais do Amazonas e resolveram ampliar para outros hospitais, entre eles o de Porto Alegre, e não notificaram ninguém. E as autorizações, os órgãos regulatórios não foram avisados, tanto é que a Conep só descobriu que houve um estudo envolvendo seres humanos em Porto Alegre após o contato da nossa reportagem. Quando a gente começou a contatar as autoridades, é que elas descobriram que houve um estudo com proxalutamida no Hospital da Brigada Militar. Então, realmente era algo que estava escondido, que poucas pessoas realmente estavam sabendo, inclusive os órgãos regulatórios. Eu vou ler aqui um trecho da sua matéria que originou todo esse caso. E diz o seguinte, abre aspas: no experimento realizado no Hospital da Polícia Militar, uma das explicações dadas aos pacientes antes da assinatura dos supostos termos de consentimento teria sido a de que se faria um uso off-label da droga, isto é, fora da bula, mas o remédio nunca foi registrado para uso comercial pela Anvisa, responsável por regular o uso de medicamentos no país, ou seja, não há bula para a proxalutamida. Fecha aspas. Conversando com o Dr. Leandro Tessler, ele lembra aqui que a proxalutamida é um remédio experimental até para sua própria área, ou seja, no combate ao câncer. Então, não existe label no caso. Sim, pois não existe label porque o remédio, ele é experimental para câncer de próstata. Sim. Ele passa por algumas rodadas para essa função. E em um determinado momento, uma clínica norte-americana voltada para a calvície, ela havia criado uma teoria de que antiandrogênicos funcionariam contra a Covid-19. Essa clínica norte-americana que criou essa teoria de que antiandrogênicos seriam maravilhosos para combater a doença, ela estava buscando uma farmacêutica que estivesse interessada em lançar o seu medicamento, e existia essa farmacêutica chinesa chamada Quintor, que estava lançando a proxalutamida, e aí isso foi um casamento perfeito, e só que o remédio estava ainda em fase experimental, né? Então surgiu essa oportunidade, e ao invés deles fazerem uso de outros remédios para câncer de próstata ou antiandrogênicos, enfim, que já tinham uma aprovação, que já estavam com uso de bula, como a dutasterida, a bicalutamida, outros, eles acabaram optando por essa proxalutamida justamente por causa da parceria que se formou com essa farmacêutica chinesa, com essa clínica norte-americana, a Applied Biology, que está tentando patentear o tratamento antiandrogênico contra a Covid, né? Eles estão tentando ganhar dinheiro em cima dessa pretensa descoberta. E aqui no Brasil, o ex-diretor clínico dessa clínica, desse centro de pesquisa norte-americano, o Flávio Cadediani, ele começou a promover esses estudos com a proxalutamida e rodar esses estudos irregulares. E bom, não há bula, né? Então é um medicamento que a gente sabe muito pouco, é um medicamento que não tem nem estudos face a face, ou seja, a gente não sabe exatamente se eles são, o quanto mais potentes eles são que os antiandrogênicos que tem no mercado, e um medicamento que se sabe muito pouco, então por isso também que surgiu muita surpresa quando se falou em uso off-label. E chegou a se falar de que o uso desse medicamento teria tido autorização, que ensejou a reação do Conep a respeito, né? Mas não me parece que tenha sido muito claro ali o posicionamento dos médicos envolvidos. Que os médicos envolvidos, eles, assim, a gente ainda não, é difícil a gente julgar o posicionamento deles, assim, mas o que eles estão, a forma que eles estão se posicionando e o modo que eles estão rebatendo a reportagem é contrário aos próprios posicionamentos da Conep. Eles estão apresentando interpretações, eles estão apresentando interpretações diversas da própria Conep em relação à justificativa dos estudos. Por exemplo, uma das afirmações do Flávio Cadediani
é a de que, a partir do momento que eles aprovaram o protocolo clínico para Brasília, eles automaticamente teriam uma aprovação para uso em âmbito nacional, que não existe, né? O coordenador da Conep é muito claro ao dizer que você precisa cadastrar cada centro que vai participar, que você precisa aprovar, que tem um rito regulatório em que não é uma aprovação genérica, no caso. Oi? Não é uma aprovação genérica, no caso. Sim, não existe nenhuma aprovação genérica. O Flávio Cadediani partiu da interpretação de que existe essa interpretação genérica, e o que é uma interpretação incorreta. E, bom, a partir dessas, dessa interpretação equivocada, começou a rodar estudos em vários lugares diferentes, inclusive a se convencer os hospitais de que isso era regular. O Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre, por exemplo, na primeira resposta que enviou ao Matinal, que é, enfim, o portal que publicou a reportagem no qual eu trabalho, eles replicaram o exato mesmo discurso que o do Flávio Cadediani, de que havia uma aprovação de âmbito nacional, de que o Comitê de Ética em Pesquisa responsável por aqui era a Conep, o que não é algo que... Enfim, precisa ter um Comitê de Ética em Pesquisa local para cada centro. Então, aqui em Porto Alegre, tem 18. Nenhum deles foi designado para fiscalizar o experimento no Hospital da Brigada Militar. E para o comando da brigada estava tudo ok, porque eles confiaram no que o Flávio Cadediani passou para eles. E, enfim, isso é algo que agora vai ser melhor apurado pelos órgãos fiscalizadores, pelo Ministério Público Federal. Chegou a conversar com esses médicos, Pedro? Tu diz especificamente o Flávio Cadediani e o Ricardo Zimmermann? Parece os dois principais, né? Isso, eu tentei falar com o Flávio Cadediani, os contatos foram via assessoria de imprensa, né? Então foram contatos bem protocolares. Eu tentei falar com o Ricardo Zimmermann e a única resposta que eu tive dele foi ele me atacar nas redes sociais, né? Eu enviei uma pergunta para um médico do corpo clínico do Hospital da Brigada Militar. Esse médico do corpo clínico da Brigada printou, enviou para o Ricardo Zimmermann, e o Ricardo Zimmermann recortou a imagem de um modo que favorecesse uma narrativa de que eu estaria perseguindo médicos do hospital, não sei o que, e postou na internet, né? Esse foi o contato mais próximo que eu tive deles, apesar de tentativas, né? Eu tentei falar por redes sociais, tentei falar por e-mail, tentei vários tipos de contato. Com o Ricardo Zimmermann, não consegui. Com o Flávio Cadediani foram contatos protocolares com a assessoria de imprensa e respostas, enfim, que estão na reportagem, em certa medida, e... Enfim, a gente está tentando manter o diálogo porque mais reportagens vão vir sobre esse caso, a gente continua apurando, tem mais informações vindo e faz parte do rito jornalístico tu perguntar, né, para a pessoa o posicionamento dela sobre aquela questão. Claro, isso não é perseguir ninguém. Você tem acesso a uma informação, você busca a versão dos fatos. Agora, se a pessoa também não quer responder, bom, o seu dever é só ir atrás disso, né? Não pode obrigar a pessoa também a colocar o seu posicionamento. É só um protocolo, né? Ético, inclusive, que nós jornalistas temos. Aliás, os nossos microfones estão à disposição, os dois médicos, né, para tratar da matéria, aqui no programa. Né? Certo. Enfim, eu tentei fazer esse contato e, inclusive, seria bem importante se eles pudessem esclarecer, né, de uma forma mais aberta, porque quando questionados ou confrontados com informações da reportagem, ambos são médicos influencers, né? Eles têm muitos seguidores nas redes sociais, enfim, muitas pessoas interessadas em tratamento precoce, nesses tratamentos, enfim, pessoas que desconfiam de vacinas, inclusive, enfim, essas pessoas estão aglomeradas em torno desses médicos e sempre que eles são questionados ou que surge alguma coisa da imprensa, eles costumam jogar para a torcida deles, né? E dizer, nós estamos sendo perseguidos pela imprensa. Mas, assim, eles não nos respondem às nossas perguntas, mas quando chega para os seguidores, eles têm outra postura. Então, seria muito importante, inclusive, que eles esclarecessem num diálogo mais aberto com uma imprensa que seja, enfim, que não seja chapa branca pro lado deles, porque eles têm explicações muito graves para dar para a sociedade, assim, seja pela falta de regulação que tinha, né, seja de Anvisa, seja de Conep, pela falta de consentimento dos participantes do experimento, pela falta de critérios metodológicos adequados,
Então, enfim, E a decisão da Anvisa de suspender o uso da proxalutamida, ela apenas ancora a matéria que gerou todo esse caso, né? Sim, é uma decisão, inclusive, que demorou um pouco, assim, a gente estava, porque acabou acontecendo uma pequena janela de desinformação ali após a publicação da reportagem, porque a Anvisa demorou para se posicionar com certa contundência sobre esse assunto, né? Então, e havia uma diferenciação entre importação para estudo científico, importação para estudo clínico, que gerou uma espécie de desinformação. Porém, qualquer importação para uso humano, para medicamento de uso humano em pesquisa, passa por um aval que tem que ser expresso e favorável da Anvisa, né? Existe a resolução número 172 de 2017, que dispõe sobre, enfim, importação de medicamentos, e lá trata, por exemplo, da questão do parecer da CONEP, então, parecer CEP-CONEP. Então, assim, é uma questão de conclusão lógica de que se não existia um parecer de Comitê de Ética em Pesquisa para Porto Alegre, o parecer que foi apresentado para a Anvisa no ato da importação não valia para testes aqui na capital. Então, e é justamente isso que a Anvisa vai apurar agora, né? Que tipo de parecer foi entregue, como é que eles acabaram permitindo a droga de entrar no país. E, enfim, eles vão apurar isso, né? A gente também está em contato com a Anvisa, tentando entender o que houve. E isso é uma questão que vai ter que, né, ser explicado melhor a partir de agora. Só para o nosso público aqui, eu estou com a resolução da Anvisa aberta, é a resolução número 172, de 8 de setembro de 2017, está lá no artigo 6º. Né? A importação por pessoa jurídica de bens e produtos que sejam passíveis de regularização perante a Anvisa e que ainda não possuem tal regularização, destinados à pesquisa envolvendo seres humanos, deverá ser precedida obrigatoriamente de avaliação e aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa e, quando couber, pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, no caso, CONEP. Então, apenas mencionando aqui, artigo 6 da resolução número 172, de 8 de setembro de 2017, da Anvisa. Nakamura, uma última pergunta, e eu acho que ela é importante. Nós estamos vivendo um ambiente em que os jornalistas são perseguidos por fazerem o seu trabalho. No caso, você faz uma reportagem, você faz uma investigação, e imediatamente você se torna um alvo. Depois que você fez essa reportagem para o Matinal, você foi ameaçado? Bom, as ameaças que eu sofri, elas precederam a publicação da reportagem. Precederam? Isso, porque o que aconteceu foi precisamente, eu fiz o contato com os médicos do corpo clínico e foi aquilo que eu comentei antes, né? O médico Ricardo Zimmermann, ele postou, a partir do momento que eu estava buscando esse outro lado, contratando um dos médicos, enfim, eles printaram e ele postou na internet. Então, no dia anterior à publicação da reportagem, que é um momento especialmente frágil para o jornalista, porque a reportagem não está no ar e eu não tenho a possibilidade de rebater de forma contundente, né, acusações, ou mostrar que o meu trabalho foi feito de forma séria e verdadeira, a gente começou a sofrer ataques, né? Tentaram derrubar Não, isso aconteceu no dia seguinte. Eu sofri vários ataques, né, de xingamentos em redes sociais, ofensas, tive que fechar meus perfis. E no dia seguinte, após a publicação da reportagem, o site do Matinal sofreu ataques de DDoS, né, e, enfim, tentativas de derrubar o site, para o site cair. Após a publicação da reportagem, apesar de eu ter sofrido diversos ataques e ameaças, enfim, a publicação foi numa terça, eu sofri os ataques de segunda para terça. Após a publicação da reportagem, a repercussão foi tamanha que eu deixei de ser um alvo, né? Então, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Associação Brasileira de Jornalismo Digital, outros colegas da imprensa saíram em defesa do meu trabalho, e isso diluiu um pouco, né? Então, eu deixei de ser um alvo, e essa união da categoria, né, dessa defesa pela liberdade de imprensa e pela importância do nosso trabalho, ajudou muito, porque foi um modo de mostrar que a gente está interessado em liberdade de imprensa, em informação, nisso, né? E os ataques que eu sofri a partir desse momento, eles acabaram se diluindo um pouco, né? As pessoas começaram a questionar a Associação de Jornalismo Investigativo, começaram a questionar os jornalistas que estavam sendo em minha defesa, e eu saí um pouco
enfim, do palco de alvo, né? Chegou a fazer algum registro de ocorrência, algo do tipo, ou não foi necessário? Isso está passando pelo jurídico do veículo, tá? Eu não tenho detalhes sobre isso, perfeito, porque eu estou muito engajado na apuração dos próximos capítulos desse caso, e o jurídico está lidando com essa situação, mas então eu não sei dar detalhes, mas eles estão encaminhando enfim, o que fazer, né, da maneira mais adequada em relação aos ataques, tentativa de derrubar o site e tudo mais. Jornalista Pedro Nakamura, do Matinal, muito obrigado por participar aqui, atender o convite da nossa produção. Parabéns pela apuração, parabéns pela reportagem. O jornalismo vive e precisamos desse esforço e dessa coragem em mexer vesperos para que a realidade, né, seja devidamente exposta para a população. Um tema sensível, importante, num meio tão complicado como esse, que é o da pandemia, as vidas das pessoas em risco. Então, lhe deixo aqui os nossos microfones para uma eventual participação em outro momento, atualizando as informações do que tu vieres a descobrir. Agradeço pelo convite, fiquei muito honrado, e a Band também tem feito um trabalho muito importante cobrindo esse assunto. E, enfim, é uma questão de interesse público, que interessa a população, uma questão de saúde pública, e espero que agora também está na mão das autoridades, não apenas dos jornalistas, e, enfim, haverão novidades por aí. Muito bem, obrigado Pedro Nakamura, jornalista.